Acionamento remoto do motor. Esse é somente um dos itens de série do Cruze. Vou mostrar todos os detalhes desse carro para você nesse vídeo, então fique ligado. Boa tarde, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Motor V15, lembrando sempre que o Motor V15 não existe, só aqui no YouTube. Hoje vou gravar um vídeo de avaliação técnica, review, mostrar todos os detalhes para vocês de um Chevrolet Cruze LTZ Sedã, ano 2015. Esse é meu carro de uso diário, já faz 2 anos e meio que eu tô com ele, então resolvi gravar esse vídeo para vocês. Lembrando que já tem vídeo desse carro no canal, inclusive o segundo ou terceiro vídeo mais visto do canal é sobre o Cruze. É um vídeo que eu faço, várias considerações sobre o uso dele na estrada, então eu vou deixar aí tanto na descrição do vídeo quanto no card esta indicação para vocês. Então assistam lá, se puderem curtir, compartilhar, vai ajudar a gente bastante. E então, sem maiores enrolações, vamos ao conteúdo do vídeo. Tem bastante informação para falar, separei por tópicos. Então vamos começar no item 1, que são as informações gerais sobre esse carro. Como eu disse, esse é um modelo Chevrolet Cruze LTZ, motor 1.8, obviamente câmbio automático por ser a versão LTZ deste ano. É um carro de produção nacional, com a carroceria sedã, o porte dele é um porte médio, sedã médio. É um carro que tem seus 5 lugares, 4 portas, como vocês podem ver. Motor a combustão, o motor não é híbrido nem elétrico. Combustível Flex, o ano dele é 2015, tá? 2015. O preço desse carro em agosto de 2025, segundo a tabela FIPE, é de R$ 65.622. Ele teve uma desvalorização de apenas 1,20%. Eu achei bem pouco. Eu até achei que esse carro desvalorizasse mais. Quando ele saiu zero da concessionária, ele tinha uma garantia de 3 anos. Interessante é a garantia dele. O seguro, pessoal, eu moro no interior de São Paulo, tenho 38 anos. Eu pago em torno de R$ 2.350 de seguro. A seguradora não é das melhores. Eu acabei optando por essa seguradora pelo preço. Geralmente as seguradoras, as melhores aí do mercado, o valor do seguro fica em torno de R$ 3.000. O IPVA desse carro, baseado aí no valor da FIPE que eu acabei de passar para vocês, em São Paulo, no estado de São Paulo, que a alíquota do IPVA é de 4%, fica em torno de R$ 2.600 de IPVA. Vou falar agora sobre item 2, motorização. Tem bastante coisa para falar aqui na parte de motorização, tá? Fique ligado para você não perder nenhum detalhe, independente se você tem interesse em comprar esse carro ou não. A velocidade máxima desse carro é 196 km por hora, a velocidade máxima alta até, considerando o peso do carro. 0 a 100 dele em 10,2 segundos, potência máxima 140 cavalos na gasolina e 144 no álcool. Tem uma pequena diferença aí no torque também, como vocês vão ver agora. Torque na gasolina 17,8, 18,9 no álcool. Regime de potência máxima, estamos falando aí dos seus 6.300 RPM. Regime de torque máximo 3.800 RPM. Peso potência desse carro 9,91 kg por cavalo. Potência específica 80,2 cavalos. Se você não tem muita intimidade aí com a potência específica, peguei de outros 2 carros para vocês verem. O Jetta GLI, que é um carro 2.0 turbo, é bem mais potente que esse, tem 116,6 cavalos por litro. E o Corolla 2.0 atual, que é um carro aspirado, que se assemelha um pouco mais a esse daqui, tem 88,1. Então o Cruze está aí na faixa dos seus 80. É um número interessante para você considerar o desempenho, além daqueles outros números que a gente já está acostumado. Consumo desse carro, que esse carro tem uma fama aí de não ser o carro mais econômico do mundo. Na gasolina, ciclo urbano, ele faz 8,6 segundo o Inmetro, na estrada 12,1, e realmente é isso. Eu nunca passei muito de 12,5, 13 km por litro na estrada com ele na gasolina. O consumo urbano no etanol 6,6 e na estrada 9,3. Eu não considero o consumo desse carro na estrada o pior consumo do mundo, tá? Eu acho um consumo bom, eu acho adequado ao peso do carro, ao que o carro oferece. Então 9,3 na estrada é um consumo até que ok. Eu já consegui fazer 10 por litro nesse carro na estrada, andando de boa, sem o ar ligado. Tanque de combustível, isso aqui é uma informação importante, porque apesar do consumo, se você está preocupado aí em fazer grandes viagens, esse carro tem 60 litros de tanque. Se você utilizar a gasolina principalmente, você vai ter uma bela autonomia. No caso, autonomia urbana, você tem 516 km de autonomia com o consumo e 726, justamente pelo fato do tanque ser enorme. E aí no álcool estamos falando de 396 na cidade e 558 quilômetros de autonomia na estrada. Motor, obviamente, como vocês estão vendo com a maioria dos carros nacionais, instalação do motor dianteiro, sendo que a disposição é transversal, não é longitudinal como os APs. O código do motor é Cotec N18XFF, 4 cilindros em linha. O diâmetro do cilindro desse carro 80,5 milímetros, curso do pistão 88,2, cilindrada 1.796 centímetros cúbicos, taxa de compressão 10,5 por 1,
rotação máxima 6.500 RPM, viscosidade do óleo 5W30, válvulas por cilindro 4, né? Esse carro tem 16 válvulas, comando de válvulas duplo no cabeçote de alumínio. O acionamento do comando é por correia dentada, vocês podem ver aqui. Fazer a correia, você tem que tirar essa capa aqui e fazer a substituição da correia. No caso, não é aquela correia banhada a óleo do Onix, que, né, dá muito problema, dá muito o que falar aí na internet. A correia dentada simples, tá? Não é tão caro assim de trocar. Variação do comando admissão e escape. A aspiração deste carro, né, natural. Esse carro não é turbo alimentado. E a alimentação dele por injeção multiponto. Não é injeção direta, tá? Injeção simples, injeção tradicional aí. Então encerramos aqui agora a parte aí de motorização. Item 3, transmissão. Esse carro aqui tem um câmbio automático, cujo acoplamento é por conversor de torque. Esse carro não é CVT. É um carro aí que tem 6 marchas com tração dianteira. Esse câmbio aqui, para quem não sabe, ele foi revisado, ele foi atualizado nesse pequeno facelift que esse carro recebeu. Esse carro 2015, em 2014 para 15 esse carro teve um facelift, tá? E dentre as pequenas mudanças visuais, também tivemos a atualização aí da caixa de marchas. Esse carro não tem uma caixa de marchas tão problemática igual a primeira geração. Item 4, pessoal, dimensões e pesos, tá? Só aqui uma observação. Esse carro é meu caso de uso diário, tá? Então tem alguns detalhes nele, não se importem, por favor. É um carro que a gente usa aí para viajar bastante, então ele tem umas marquinhas de uso aí. É um carro que não tem muita frescura com ele não, tá? Carro para usar mesmo. Temos aqui de comprimento. Vou ficar bem no meio para vocês verem. Vou pegar esse ângulo aqui, vai ficar legal. Esse carro aí tem 4,6 metros de comprimento. De largura ele tem 1,79. É um carro, 79 metros, perdão. É um carro largo, tá? Não é um carro muito pequeno não. Então fiquem espertos aí se você tem interesse nesse carro. Questão de manobra, é um carro bem largo. A altura, esse carro tem 1,47 metros de altura. O seu entre-eixos é de 2,68, quase 2,70, que é uma medida tanto quanto padrão aí para o sedã. Muito bom o entre-eixos dele. Bitola dianteira, temos aí 1,54 metros. E a bitola traseira, que é a distância entre as duas extremidades do pneu, 1,55. Um pouquinho mais larga na bitola traseira, o que é normal. Altura mínima do solo, 12,5 centímetros. É um carro baixo, não é um carro muito alto, tá? Então ele, dependendo do terreno, acaba raspando um pouco a frente, tá? Mas nada que desabone o carro. Porta-malas desse carro tem 450 litros. Você pode abrir ele estando com a chave no bolso, a chave presencial. Você só aperta aqui e ele abre, ou você pode abrir também pela chave apertando este botão aqui do lado esquerdo. Segurando ele abre. Tô com bastante coisa no porta-mala para mostrar para vocês o que cabe. 450 litros. Nós colocamos aqui a base do carrinho da Nenê. Aqui a parte de cima. Então temos aqui duas peças e ainda tem um espaço para colocar mais coisa. Temos aqui uns cacarecos também da Nenê, tá vendo? Cobertor, então tem bastante coisa aqui. Coloquei uma mala grande que a gente tem em casa para vocês verem, e ainda sobrou bastante espaço aqui para colocar mais coisa, como vocês podem ver, tá vendo? Então o porta-mala bem fundo, ó, vou colocar a bolsa aqui lá no fundo para vocês verem, ó. Então assim, a boca aqui também, ela é bem grande, tá vendo? Esse espaço aqui, ele cabe bastante coisa. Então apesar de ser um porta-mala de sedã, né, que não tem uma altura tão grande em relação a um dito SUV que a gente fala, mas olha o tamanho do porta-mala. Vou filmar um pouco de cima para vocês verem aqui essa distância. Ele entra bem aqui, então, ó, cabe bastante coisa. Eu dificilmente fiquei na mão com esse porta-mala. Ainda cabe coisa aqui, tá vendo? Ó? Espero que vocês consigam enxergar por causa da luz, ó. Ainda cabe mais uma mala aqui, uma mochila. Cabe mais coisa aqui embaixo, então assim, o porta-mala é muito bom. Tomar cuidado aqui com o pescoço de ganso, né? Pode amassar um pouco a mala, tomar um pouco de cuidado. Mas assim, porta-mala do carro, 450 litros, é excelente. A tampa é bem leve, né? Geralmente a tampa de sedã é leve quando comparado com outros carros. Para fechar, ó, um dedo. Fechou. É isso aí, mostrei o porta-mala para vocês. Continuando, temos o diâmetro mínimo de giro, que é uma medida que quanto menor ela for, mais o carro consegue fazer manobras, é 10,5. Se eu não me engano, o Marte, que é um carrinho menor que esse daqui, que é outro carro que a gente tem em casa, fica na faixa dos 9,5, então é um carro que visivelmente é mais fácil de fazer manobras. CX desse carro, pessoal, você pode ver que ele tem uma frente um tanto quanto parruda, o CX dele é 0,298, 0,3 praticamente, cuja área frontal é de 2,24 metros quadrados. Vou filmar de outro ângulo para vocês verem. Ele tem uma frente até que parruda, tá vendo? Conhecido já da família do Cruze, de primeira geração. Peso 1.427 kg, não é um carro leve, é um carro pesado, tá bom? Então não
fiquem achando que é o carro mais leve do mundo. Suspensão dianteira. Temos aqui na dianteira independente McPherson e na traseira temos o famoso eixo de torção. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Suspensão traseira, eixo de torção, tá? Espero que vocês consigam ver. Atrás não é suspensão independente, assim como na frente. O freio dianteiro é um disco ventilado, enquanto na traseira, apesar de na traseira também termos freio a disco, é um disco sólido. A direção desse carro é elétrica, não hidráulica, e a medida dos pneus é 225/50 aro 17. Aqui uma curiosidade, que no Cruze Turbo, que é a geração 2 desse carro, o pneu é 215, o pneu é um pouco mais fino, tá? Então para vocês verem como esse carro, ele tem seus predicados, ele tem bastante estabilidade. Eu falo bastante sobre isso no vídeo, tá? Não deixem de ver o vídeo sobre esse carro, que eu faço a avaliação dele na estrada, tá bom? Vejam lá, vocês vão gostar. O flanco aqui dos pneus, pessoal, os pneus têm altura 50, então temos aí 11,3 centímetros de altura de flanco. E o step é pequeno, eu só não vou mostrar o step para vocês, pessoal, porque tá cheio de coisa lá no porta-mala, mas o step é fino, tá? Estamos falando uma medida aí 115/70 aro 16, tá? Então o step é fino, tomando cuidado aí. Você não pode aí pegar velocidades altas com esse tipo de step. Vamos passando aqui para o próximo item, já equipamentos de segurança. Aqui equipamentos de segurança e depois conforto, pessoal, onde esse carro brilha, tá? Ele tem, né, freios ABS, airbags frontais, airbags também laterais, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui. E também temos airbag de cortina. Vou filmar aqui um pouco mais o interior para vocês agora. O carro também possui alarme, como vocês podem ver aqui na... Deixa eu mostrar a chave aqui para vocês rapidamente de novo. A chave aqui, basiquinha, tem alarme, tá? Então, destrava, trava o carro, porta-mala. E aqui você faz o acionamento do motor, como eu mostrei para vocês. Esse carro tem câmera de ré para auxiliar a gente nas manobras, com ângulo de viragem também, e a resolução da tela até que ok, eu falo rapidamente sobre isso daqui a pouco. Cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, como vocês podem ver. Também temos encosto de cabeça regulável, nada de encosto inteiriço, esse aqui só está para baixo, mas ele também é regulável. Encosto de cabeça para todos. Temos aqui também controle de tração, você pode ativar ou desativar. Eu deixo ele sempre ativado, dificilmente eu mexo nisso. Temos aqui farol com regulagem de altura e também você pode escolher o nível de brilho do painel. Então às vezes você vai viajar à noite, se você quiser deixar o brilho um pouco mais fraco, você pode. Este carro, como vocês podem ver, tem farol de neblina. Ele tem um repetidor de seta na lateral, ele não tem repetidor de seta no retrovisor, é na lateral. Esse carro, espero que vocês estejam conseguindo ver. Vou filmar mais aqui focado. Esse é um dos itens do facelift, tá? Esse carro tem a luz de condução diurna DRL, tá vendo? Então ele tem aqui o LEDzinho. O Cruze de geração 1 não tem esse diferencial, assim como a grade é um pouco diferente, e no modelo LTZ essa grade é cromada, como vocês podem ver. Mais itens aqui de segurança, temos aqui desembaçador dianteiro traseiro. Travamento das portas, você pode travar por aqui ou destravar. Aqui central, fácil para os dois ocupantes conseguirem acessar. Para você que tem filhos, o carro tem ali, eu vou conseguir mostrar melhor nesse banco que está sem a cadeirinha, a ancoragem Isofix. Não tem o top tether, tá? Mas tem a ancoragem Isofix, o que auxilia aí no uso da cadeirinha. A gente aqui não tá com a cadeirinha, a gente tá com o bebê conforto ainda, tá? Que é anterior à cadeirinha, mas enfim, fica aí a informação para vocês. Além da câmera de ré, temos os sensores, são 4 sensores para auxiliar nas manobras, tá vendo? Então isso auxilia bastante quando você for fazer manobras de ré. E encerramos aqui a parte de equipamento de segurança. Vamos agora para o item 6, conforto. Temos aqui ar-condicionado automático, digital automático, com várias funções, modo alto. Para você ligar o ar, você pode apertar esse botão. Aqui você mexe na temperatura e aqui na ventilação. E ele também mostra na central multimídia. O carro está desligado agora, mas vamos ligar aqui, ele só para vocês verem. Quando você mexe em qualquer botão do ar-condicionado, ele te avisa aqui na central, tá vendo? Ventilação 3, 4, avisa também se está ligado, avisa também qual é o modo. Então esses são os detalhes aí do ar-condicionado na central multimídia. Temos obviamente também o ar quente. A direção, como eu já falei para vocês, é uma direção elétrica, tá? Ela é bem molinha. Vou virar aqui só um pouquinho para vocês verem, ó. Ela é muito leve, muito fácil de guiar. Na estrada você sente um pouco a leveza dela, mas ela fica um pouco dura, mas não é igual a direção hidráulica, tá? Mas é uma direção bem molinha, tá? Bem tranquila de você dirigir. Temos aqui do lado esquerdo a alavanca do volante, então se você apertar a alavanca, você solta ela, você tem a regulagem de altura do volante, tá? E também de profundidade. Então você tem aí tanto a altura
quanto profundidade. Eu dirijo com ela alta e o mais próximo de mim possível. Não esqueçam de travar aqui para não causar um acidente, tá? Então, regulagem de altura e profundidade no volante. Câmbio automático, já falei, carro com câmbio automático, com a possibilidade de mudança de marchas, tá? Então é só você jogar aqui para a esquerda, para frente você sobe marcha, para trás você reduz marcha. Temos aqui o item que eu adoro, que é o apoio de braço para o motorista central. Ele não é duro igual de outros carros da Chevrolet, ele é macio e ele também tem a opção de regulagem, vai para trás e também um pouco para frente, que é o jeito que eu acabo usando. Deve estar cheio de tranqueira aqui, pessoal, mas cabe bastante coisa até aqui no baúzinho, tá vendo? Ó, eu vou colocar aqui a mão só para vocês terem noção. Então tem um baú até aqui fundo, cabe bastante coisa para colocar aqui chave, colocar uns cacarecos aqui. E também aqui dentro, se vocês conseguirem enxergar, ó, temos aqui a entrada USB e uma entradinha P2, tá? Então quiser usar aqui um pendrive para escutar música ou alguma coisa, temos aqui, tá? Só você subir este pequeno plástico que você tem acesso. Tá? Esse aqui é o item que eu adoro, você poder colocar o braço aqui e ficar mais para frente, fica muito mais confortável. Assim como no banco dianteiro, temos também no traseiro aqui o apoio central com o espaço aqui para colocar uma latinha, uma garrafa. Isso aqui também ajuda bastante numa viagem. Se eu não estiver enganado, essa peça aqui desse carro não abre, tem alguns carros que abrem, esse carro não abre, tá? Não tem onde você puxar aqui para abrir, tá? Então é só o encosto de braço central mesmo. Outro item de conforto que eu falo bastante no vídeo que eu fiz avaliando ele na estrada, que é aqui o controle de velocidade, tá? Então para você pré-ativar ele, você clica aqui, vai ficar branco ali no painel, se vocês conseguem enxergar aqui. E através aqui do, aqui do Res e do Set, o Set para você setar a velocidade que você quer, e aqui o Res você volta a velocidade que você predeterminou. Então temos aí o Cruise Control, o controle de velocidade. Ele é simples, tá? Não é adaptativo, mas eu uso isso aqui muito na estrada, para mim é um dos melhores itens que o carro tem. Vou aproveitar e mostrar o painel para vocês. O painel dele é muito bonito à noite, principalmente, com esse fundo azul claro. Não temos muitas opções aqui, tá? Eu costumo deixar aqui na autonomia, 210 km eu posso rodar agora. O consumo médio, aqui o trip da viagem total. Então, tem muitas opções aí no piloto automático, tá, pessoal? Você zera os itens por aqui, por esse botão, tá bem? Então, é um computador de bordo aí bem básico, não tem muitas informações, tem o que eu julgo aí necessário para você rodar. Aqui do lado esquerdo temos o controle dos vidros, tanto dianteiros quanto traseiros, todos sobem com toque, tanto para descer quanto para subir. E aqui você tem o botão de trava lá para trás, caso você tenha criança e quiser travar. Padrão aí Chevrolet, são iluminados, tá? O que ajuda à noite, ao contrário da Nissan, por exemplo, que costuma não deixar esses botões coloridos. O ajuste dos retrovisores é aqui, tá? Ajuste normal, lado esquerdo. Ajuste aqui padrão, lado esquerdo você coloca do jeito que você quer, do jeito que fica mais fácil para você dirigir. E esse carro tem rebatimento do retrovisor. Não é automático, tá, pessoal? Você tem que apertar aqui para trás e ele rebate o retrovisor. Eu já ouvi dizer pessoas que conseguem aí colocar módulos e que você, ao desligar o carro, ele fecha sozinho, mas de fábrica ele não é automático, tá? Você tem que apertar manualmente, mas de qualquer forma ele rebate. Eu uso bastante isso na garagem pra gente poder passar até mais espaço. Aqui o retrovisor eletrocrômico, fotocrômico, chame como quiser. Isso aqui ajuda bastante na estrada. Falei bastante sobre isso também no vídeo que eu fiz a avaliação dele na estrada, principalmente na parte aí de comodidade. Então, nada de ficar apertando linguetinha aqui. Retrovisor fotocrômico ajuda bastante. Aqui, outro item que eu falei bastante no vídeo que eu avaliei o carro na estrada porque estava chovendo, que é o limpador automático. Você deixar nessa opção alto aqui, toda vez que chover ele tem o sensor e ele vai regular o limpador de acordo com a chuva. Isso aqui é maravilhoso, tá? Então, esse carro aqui, como vocês podem ver, ele é recheado de itens de conforto, tá? Então, vocês podem ver que a lista é enorme de coisa que eu tenho para falar. Então, esse é o item que eu mais gosto, além do piloto automático, que é o limpador automático e do para-brisa. Isso aqui é muito útil, principalmente na estrada e em dias chuvosos. O carro também tem rodas de liga leve, aro 17. Este desenho é exclusivo do modelo LTZ, como vocês podem ver. Banco do motorista com regulagem de altura. Ele não tem regulagem lombar, tá, pessoal? Então ele tem aqui regulagem de altura e essa maçaneta aqui você tem você pode colocar o banco para trás ou para frente, mas a altura do assento em si é aqui. Só que esse carro tem um diferencial, que é a regulagem de altura do banco do passageiro. Inclusive esse foi um dos motivos que a gente comprou esse carro, que minha esposa gosta de ficar mais alta no carro, né? Aquela posição de SUV que a gente fala. Então esse carro aqui, ele tá com o banco bem alto, ela gosta disso daqui. Então isso aqui é um diferencial. O próprio Cruze Turbo não tem isso daqui. Tem muito poucos carros que tem a regulagem de altura do banco do passageiro. Então
Isso aqui é muito bom, tá? Então fica aí a dica para vocês, é uma coisa que o pessoal não costuma falar muito na internet sobre isso. Temos bancos revestidos em couro, é um couro marrom, é um diferencial da versão LTZ, como vocês podem ver, tá? Também tem esses detalhes aqui no painel e nas portas. Isso aqui não é couro, tá? Isso aqui é plástico. Continuando os itens de conforto, temos aqui banco bipartido também, 1/3, 2/3, como vocês podem ver. Temos uma abertura legal até aqui, para você levar alguma coisa mais comprida caso necessite. O botão da trava elétrica, além de destravar as portas, ele também destrava o bocal de combustível automaticamente, então você não precisa apertar um outro tipo de botão. Temos também farol com acendimento automático, eu já deixei nessa opção, sempre deixei. Então ficou escuro, já acende o farol. Deixa eu tentar focar aqui. Então ficou escuro, ele já acende o farol automaticamente, tem que se preocupar com isso, é muito bom. Mas o item de conforto é que eu gosto bastante do carro. Eu não sei se vai conseguir pegar, mas esse carro tem luz no porta-luva. Ele tem aqui nos plafons, no plafon ele tem aqui uma luz para cada lado, então isso aqui é interessante para você que está viajando à noite, você poder ligar a luz sem incomodar muito o motorista, tá vendo? E também temos aqui a traseira, tá? Você pode deixar naquela opção de acender junto com o carro, quando você abre a porta, tá? Então temos também a luz aqui no teto. E temos também, eu não vou conseguir mostrar, pessoal, porque tá com muita coisa no porta-mala, mas também temos luzes no porta-mala, tá? Então, até no porta-mala temos luzes. Eu falei também bastante para vocês sobre a chave. Para você ligar o carro é por botão, tá? Chave presencial, não temos ligação manual. Botão aqui de ligar com a chave presencial. Temos alça de teto para todos, menos para o motorista, mas o motorista temos aqui um ótimo porta-óculos, tá? Lembrando também que temos os quebra-sóis com espelhinho, isso aqui é muito bom, diferencial do carro. Como vocês podem ver, o carro é muito confortável, tá, pessoal? Então, se você quer conforto, considere aí pegar esse carro para você, acho que você vai ficar bem servido. E o acionamento remoto do motor, que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, tá? Você tem que deixar o carro travado, segurar esse botão, este botão aqui, e o carro liga. Se você deixar o ar-condicionado ligado, ele vai ligar junto. É uma sugestão de uso, inclusive, às vezes você tá, sei lá, de paletó, sabe que você vai sair, já liga o carro antes. Isso aqui não é frescura, é uma comodidade muito grande. E vamos aqui pro item 7, que é a central multimídia do carro, tá? Essa central multimídia, pessoal, ela tem uma boa resolução, mas ela é um pouco lenta, tá? É a primeira versão aí do MyLink, então não espere muita coisa dessa central. Ela tem aí as funções básicas, rádio, CD, navegação GPS, mas assim, é praticamente inutilizável. Tem a conexão USB que eu mostrei para vocês ali embaixo, fica dentro do painel central. Ele tem Bluetooth, ao contrário do LT, a versão LT não tem Bluetooth, infelizmente. Tomadinha 12 volts está aqui, sendo usado inclusive, tá vendo? Para você poder carregar alguma coisa, celular. Volante multifuncional, já mostrei para vocês aqui as funções. Temos aqui também funções do som, para aumentar o som, para trocar a estação. Para você também ter umas opções de você falar com a central, mas assim, é lento e não é muito útil. Eu praticamente nunca utilizei, não gosto. Tá, mostrei o computador de bordo já para vocês antes, aqui na chave da esquerda. O carro tem conta-giro, né, obviamente, marca temperatura, marca ali o combustível. Não o padrão, o painel básico no caso, tá? E a central multimídia, por fim, ela tem ali a indicação de temperatura externa, tá bom? Então estão 35 graus hoje, tá bem calor. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, ó. Antes da gente encerrar o vídeo, coloquei o carro aqui na configuração mais próxima do volante para vocês verem. Meu braço tá bem em cima aqui para mostrar o espaço traseiro para vocês. O dianteiro, eu falei bastante sobre isso no vídeo que eu fiz o carro... Fiz a avaliação dele na estrada. Então o espaço aqui para o motorista é maravilhoso. Tá vendo? Você consegue mexer as pernas muito bem. Você consegue ir bastante para trás. Tá vendo? Você fica praticamente sem encostar o pé no acelerador. Mas vamos voltar aqui, configurar aqui para mim, ó. Eu tenho 1,77 m de altura. Vamos ver como é que eu fico lá atrás. Antes de entrar no carro, vou mostrar aqui para vocês o espaço. O banco é bem comprido, tá, pessoal? Então isso acaba prejudicando um pouco o espaço aqui, mas assim, não falta conforto, tá? E essa é a condição que eu fico atrás de mim, tá vendo? Então eu fico aqui com alguns dedos, tá vendo? Não tá bem confortável, tá? Não é um espaço assim gigantesco, mas assim, consigo mexer a perna para trás, para frente. Temos espaço aqui, também temos entrada 12 volts aqui para o pessoal de trás. Tá vendo? A cadeirinha tá aqui, então já ocupou bastante espaço, mas assim, sobra espaço no carro. O carro é confortável, o carro é muito bom, não tenho o que reclamar. Então, se você está preocupado aí com conforto, que é um carro legal para sua família, é um preço convidativo até. A manutenção não é das mais baratas, tá? Consumo também não, mas é um carro assim que vale a pena você considerar.
Vou mostrar aqui um pouquinho também que eu não mostrei do painel traseiro, tá? Não tem couro aqui, é plástico, tá? Mas eu não fico criando caso com plástico, eu não sou tapeceiro para criar caso com essas coisas. Temos aqui a maçaneta, o botão aqui do vidro, tá? Temos um bom espaço aqui, vou abrir para vocês verem mais com a luz, tá vendo? Encosto de braço não, o puxador aqui de mão, temos até o ganchinho aqui para terno. Então, pessoal, essa aqui é uma panorâmica do carro. É um carro muito bom, eu gosto dele. Não pretendo trocá-lo tão cedo, tá? Ele atende a gente muito bem. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse carro tem as saídas de ar, ele não tem aqui. Ele não tem na saída, vamos dizer assim, no meio, mas ele tem aqui atrás, tá vendo? Aqui embaixo do banco ele tem as... Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim pra vocês, ó. Tá vendo esse buraco aqui, ó? Onde eu tô apontando com o indicador? São 2 buracos. E tá escuro. Então aqui é onde sai o vento também. Eu deixo pra sair embaixo, fica bem legal, fica bem confortável o carro. Vou fazer uma última panorâmica aí pra vocês, ó. Tá aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo do Cruze, tá, pessoal? Me diz aí no comentário, você acha esse carro bonito? Você gosta dele? Você teria? Você acha que ainda vale a pena? Na minha opinião, vale muito a pena. Tanto é que eu tô com esse carro aí já há quase 3 anos e não pretendo trocá-lo. É um carro que nos atende muito bem. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Deixe seu comentário que eu vou responder. E lembrando também, caso eu tenha esquecido alguma coisa, não deixe de comentar, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.